João capítulo 15, do versículo 1, versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler o texto. A palavra nos diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam-o no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Muito bem, esse texto que Jesus então fala sobre a videira verdadeira, o agricultor e também sobre os ramos, ele é uma parte, nós lemos aqui uma pequena parte dele, e faz parte das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Quando ele já estava para ser preso e aí depois seria crucificado, depois seria sepultado e, claro, ao terceiro dia ele ressuscitaria. Aqui é o final da caminhada dele de mais aproximadamente 3 anos com aqueles discípulos, ensinando a eles e fazendo ali muitas coisas, milagres, muitos sinais foram feitos, mas principalmente Jesus conviveu com aqueles discípulos e uma grande transformação aconteceu na vida daqueles homens e mulheres também, que seguiram Jesus ao longo daqueles 3 anos. E aí, se nós olharmos na nossa Bíblia, nós vamos ver, se você voltar aí, eu queria que você visse na sua Bíblia, volte aí para João capítulo 13, João capítulo 13, você vai ver que é o momento em que, se na sua Bíblia tem um títulozinho, vai dizer que Jesus lava os pés aos discípulos. E aí, lá pelo versículo 21, vai dizer que é onde o traidor é indicado. Nós sabemos, né, que foi Judas, um dos discípulos que o traiu. Depois, se você olhar no capítulo 14, antes de iniciar o capítulo 14, tem um título aí que diz: Jesus conforta os discípulos. E nesse capítulo 14 ele vai falar, né, não se turbe o vosso coração. Ele vai falar algumas coisas. A partir do versículo 16, ele vai falar sobre a promessa do Espírito Santo, que seria o Consolador, que seria enviado por Deus, que estaria com eles. O Espírito Santo seria a presença de Deus habitando na vida dos discípulos, habitando com eles e confortando eles, mas também fortalecendo eles e ensinando como eles deveriam continuar logo após, então, Jesus não estar mais pessoalmente ali com eles. Ele estaria agora por meio do Espírito Santo. E aí agora no capítulo 15 que nós lemos, ele vai falar sobre a videira e os ramos. Por que é que eu estou falando isso para vocês? Para mostrar que essas últimas palavras de Jesus com os discípulos, esses últimos momentos, são momentos especiais onde ele está apenas com os discípulos e trazendo palavras especiais para eles. É aquele momento, são os últimos momentos onde Jesus guarda ali palavras muito importantes. Uma mensagem ou mensagens muito especiais para a vida daqueles discípulos. E é por isso que agora ele não fala mais com a multidão, ele está a sós com os seus discípulos, trazendo palavras de conforto, palavras de ânimo, mas também muitas palavras que seriam
muito importantes para que aqueles discípulos então entendessem de fato o que era viver com Jesus, o que era viver realmente com Jesus Cristo. E aí ele traz a figura da videira, ele diz, ele começa o capítulo 15 aí dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Videira, se você não sabe, eu acho que a maioria sabe, se não todos, mas videira é o pé de uva, né? É a planta, né, que produz a uva. Então, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Por que ele diz que ele é a videira verdadeira? Isso tem alguns significados, mas eu não vou me deter a esses significados, só vou explicar que Israel no Antigo Testamento, a nação de Israel e toda a religiosidade ali dos judeus, do povo de Israel, era chamada em algumas passagens da Bíblia, inclusive, Israel era como a videira de Deus, a videira que foi plantada por Deus, o povo que foi plantado por Deus para dar frutos, para alcançar os outros povos, para que através de Israel os outros povos fossem atraídos à presença de Deus, a viver com Deus, a adorar ao Deus verdadeiro. Mas quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo que ele é a videira verdadeira para agora alcançar todos os povos e trazer todos novamente à presença de Deus. Porque Israel falhou na sua missão de produzir frutos. Israel foi a videira que não deu os frutos que Deus esperava que ela desse ao longo da história. Um povo rebelde de coração endurecido, aonde muitos rejeitaram, e o evangelho de João, esse evangelho de João aqui, ele vai começar dizendo lá no capítulo 1, você pega lá João 1, 11, 12, ele vai dizer lá que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele está falando do seu povo, o povo de Israel, e aí ele vai e diz, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E aí, pesquisando sobre isso também, eu lendo um texto, né, um testemunho, na verdade, de uma pessoa que disse que uma vez estava inclusive lá em Israel, e ele disse que foi ver uma plantação de uvas, e justamente ele conversando com o agricultor, a pessoa que cuidava daquela plantação de uvas, né, que chama uma vinha, né, uma plantação de videiras, então ele perguntou por que ele tinha essa dúvida, né? Por que Jesus falou da videira verdadeira? O que é a videira falsa? E aí, falando da plantação de uvas, aquele agricultor, aquele homem que entendia daquela plantação, ele disse, olha, aí ele foi e mostrou a ele. Não sei se vocês já viram plantação de uva, os pés de uva, eles são sustentados, né? Tem varas, né? Tem um suporte que é colocado ali, não sei bem o nome que chama, mas ele precisa daquele apoio para que ele possa crescer, seus ramos se espalharem ali, vai dar os frutos, né? As uvas vão nascer, enfim, ele vai florescer e vai dar frutos. E naquela plantação ali, o homem explicava a ele, ele disse, olha, e ele viu que tinha, naquela plantação ali, ele explicou, olha, normalmente se usa varas para colocar, né, para que os ramos da videira eles se espalhem, eles cresçam e assim eles possam florescer e dar frutos. Só que lá era difícil encontrar varas suficientes para fazer isso. Então, o que é que eles faziam? Eles usavam as videiras velhas, antigas, que já estavam mortas, que já não produziam frutos, e pegava então o tronco, né, o caule ali daquelas videiras e servia de vara para apoiar as videiras novas, para que pudesse então seus ramos se espalharem e dar frutos. Então, existia ali na verdade, quando elas cresciam e começavam a dar os frutos, existia ali duas videiras. Em cada uma ali tinha a velha, que era apenas para sustentar, servir de apoio, e tinha a nova, que aqui tinha os galhos, os ramos que davam frutos. E aí ele explica exatamente isso, que dessa videira velha, embora ela não desse mais frutos, ela estava praticamente morta, mas ela ainda tinha seus galhos também. E aí os galhos dela precisavam ser cortados, arrancados, para que não atrapalhasse os galhos da videira nova, senão eles não iriam frutificar.
E os galhos da videira velha eles não davam mais frutos. Então tinha que cortar, arrancar. Os da videira nova, os que davam frutos, não. Esses eram podados. É diferente de cortar. É o que a gente diz, eles eram aparados, né? Eram podados para que produzisse mais fruto ainda. E aí a gente lembra do que Jesus está falando exatamente sobre isso. Por isso que a videira verdadeira, Jesus disse que é Ele, a videira verdadeira, e Deus é o agricultor que plantou, que cuida, nós somos os ramos, nós somos os galhos. A partir do versículo 2, ele vai falar que todo ramo que estando nele, né, todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele, Deus, o corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Os ramos da videira, Jesus diz que são, claramente a gente entende aí no texto, que são os seus discípulos. Nós somos esses ramos hoje. O que Jesus está falando aqui, fazendo essa comparação com a videira, é que Ele é essa árvore na qual nós, cada um de nós, a nossa vida é como um galho, é como um ramo que deve estar ligado a essa árvore para que possa produzir frutos. E Deus é então o agricultor, é aquele que cuida, é aquele que plantou. É sobre isso que Jesus fala. E a partir do versículo 2 ele vai falar muito sobre os frutos, sobre a produção de frutos. E é sobre isso que nós vamos meditar um pouco nessa noite. E eu queria convidar você mais uma vez a orarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos dê a compreensão, nos dê o entendimento da Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, possa entrar não apenas na nossa mente, mas também no nosso coração. Que possamos compreender a Tua vontade, Senhor, por meio da Tua palavra. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto fala sobre nós como os ramos, e para estarmos vivos, nós precisamos dar frutos, mas para dar frutos, o texto vai dizer aí que nós precisamos estar ligados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Só há vida com Jesus, a videira verdadeira, se há frutos, e muitos frutos. Veja, o versículo 2, a partir do versículo 2, ele vai dizer: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Jesus está dizendo aqui que toda vida que estando nele, se não der fruto, será cortada. E aí a gente aprende muitas verdades nesse texto aqui. Toda a nossa vida, cada um de nós individualmente, toda vida que estando em Jesus, se não der fruto, será cortada. E é Deus quem fará isso, é o que Ele está dizendo aqui. Então eu queria chamar a sua atenção para isso. Jesus está dizendo que um ramo pode estar ali, como aquele ramo da videira, pode estar nele, mas pode não estar de fato na videira verdadeira. Pode estar nele, mas pode não dar fruto. E se não der fruto, ele diz que será cortado. E é Deus quem cortará. O que ele está dizendo aqui é que se a nossa vida não produzir frutos, nossa vida não tem sentido. E é o próprio Deus quem cortará e fará isso, porque foi isso que aconteceu com a nação de Israel lá na época de Jesus, ao longo do tempo ali do Antigo Testamento. Muitos perderam a oportunidade de ter a sua vida com Cristo. Eles estavam esperando o Messias, o Salvador, mas não entenderam. Mas muitos entenderam, mas não aceitaram. Não creram, não receberam. É o que João vai dizer no começo do Evangelho. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A vida que de fato está em Jesus, como um galho ligado à videira, é uma vida que dá fruto.
E aí ele vai dizer no versículo 2 ainda que aquele, na segunda parte do versículo, que aquele que dá fruto, Deus ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende lendo esse texto é exatamente isso. Por isso que o título dessa mensagem, eu intitulei ela, que só a vida em Jesus, com Jesus, se houver frutos, se existirem frutos, mas muitos frutos. Não são poucos frutos, são muitos frutos. Se nós olharmos para toda a história bíblica, nós vamos ver que Deus é um Deus de abundância. É um Deus que sempre faz as coisas muito. Ou as coisas, como a gente diz, enchendo e derramando. É assim que Deus faz as coisas. Você já viu fazer as coisas, Deus fazer coisas assim, por medida, como é que a gente diz? Aquela coisa regrada, aquela coisa pequena, aquela coisa bem econômica? Não. Deus só faz coisas em abundância. Olhe para o mundo que Ele criou. O ser humano, há uma discussão aí entre os cientistas tal, de quantos anos tem o planeta Terra, ninguém chega a uma conclusão. Você vê que a gente já não consegue chegar a uma definição de quantos anos esse planeta aqui existe. E o ser humano, por mais que já tenha explorado, por mais que já tenha destruído boa parte da natureza criada por Deus, mas ele ainda não conseguiu explorar toda a natureza. Ele não conseguiu compreender toda a criação de Deus. Vive aí gastando milhões, bilhões, né? Vai para o espaço, vai não sei para onde, e não consegue, porque a obra de Deus é grandiosa demais. Por isso que a Bíblia vai dizer, os céus proclamam a glória de Deus. Tudo que Deus faz, meus irmãos, é em abundância. E aí, por isso que ao ler esse texto, isso deve nos incomodar, deve tocar em nós. Nós temos que entender, ora, se eu tenho uma vida com Jesus, minha vida tem que ter frutos, mas não são poucos frutos, são muitos frutos. Porque essa é a obra que Deus faz. No versículo 3, Jesus vai dizer que o que nos limpa é a palavra de Deus. Ele diz, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele diz aos discípulos, olha, o Pai, Ele limpa, Ele como agricultor, Ele limpa aqueles ramos que dão frutos, para que eles possam dar mais frutos ainda. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas é que nossas vidas deem muitos frutos, não poucos, mas muitos frutos. E aí ele diz que é por meio da palavra que nós somos limpos. Mas o que são os frutos? Você já parou para pensar o que são os frutos? E eu vou dizer a você que os frutos são, eu diria 3 coisas, mas na verdade é 2. Porque tem uma que é como se fosse 2 em uma. E a primeira coisa, Mateus capítulo 3, versículo 7. Você pode abrir aí na sua Bíblia ou pode acompanhar. Pode projetar aí, Mateus 3, 7. João Batista disse, está aí em Mateus 3,7, diz assim, ó, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vê o versículo 8. 3,8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista pregava, essa era a mensagem que ele pregava ali para as pessoas. E nós temos que sempre lembrar que o ministério de Jesus, ele começa a partir do ministério de João Batista. Ele vem pregar para preparar o caminho para que Jesus inicie o seu ministério. Então ele diz, produzam frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos, os frutos começam por arrependimento. Quando a gente fala em frutos, a primeira coisa é arrependimento. Porque é por meio do arrependimento que nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que precisamos estar ligados à videira verdadeira, senão nós seremos galhos, ramos sem vida, que não produzem frutos e que serão cortados e serão lançados no fogo e que se perderão, que perecerão. Por isso, produzir frutos significa, em primeiro lugar, frutos de arrependimento, significa atitudes de arrependimento em nossas vidas. Nós precisamos de arrependimento. E se arrependimento é um fruto,
Nós precisamos de muito arrependimento. Lembra daquela mulher que ela vai e unge os pés de Jesus com suas lágrimas ali, que derrama um perfume caro ali, né? Numa das casas que Jesus estava, e as pessoas começam a criticar. E aí Jesus, ele vai e diz: olha, ela foi muito perdoada, é por isso que ela fez isso. Por isso que o choro dela, por isso que tudo que ela fez ali foi tão grande. Ele diz: porque ela entendeu que foi perdoada por muitas coisas. E nós também fomos perdoados. Você já imaginou? Pare para pensar aí na sua vida. Pare para pensar aí tudo que você já viveu, se é grande ou não o perdão de Deus na sua vida. Se é grande ou não a misericórdia de Deus na sua vida. Por isso que arrependimento, atitudes de arrependimento, é um dos frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 24, é o texto que fala sobre o fruto do Espírito Santo. E ele vai então nos dizer, tá aí ó, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, quer dizer paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A palavra de Deus está nos dizendo aí que o fruto do Espírito Santo é esse monte de coisa aí, veja: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, que é fazer o bem, paciência, que é a longanimidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Tudo isso aí é o fruto do Espírito Santo. É o resultado que o Espírito Santo produz em nossas vidas quando nós estamos ligados em Jesus. Isso é o fruto. Como eu disse, isso faz parte, isso começa com o arrependimento. Por isso que é como se fosse tudo uma coisa só. A atitude de arrependimento, de se voltar para Deus, de reconhecer que precisa da salvação, do perdão de Deus. E aí o Espírito Santo passa a habitar em nós e ele começa a produzir essas características que é o fruto do Espírito Santo. Mas isso precisa estar em nossas vidas, e eu volto a bater nessa tecla, isso precisa estar em abundância. Isso tem que ser muito, não é pouco não. Às vezes a pessoa diz: não, eu entreguei minha vida a Cristo, eu já melhorei um pouquinho, já tem alguma coisa, mas não se contente com pouco não. Porque ele disse que nós temos que dar muitos frutos. O versículo 8 de João 15, ele diz: nisto é glorificado meu Pai, em que vocês deem muitos frutos. Não é pouco. Aí o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vocês se tornarão meus discípulos. Se nós somos discípulos de Jesus, se eu e você somos seguidores de Jesus, nós não podemos nos conformar com uma vida de poucos frutos. Nós não podemos nos conformar com uma vida que teve poucas mudanças. E aí tem crente, né, que às vezes diz assim: mas olha, eu sempre fui assim, é o meu jeito, é a minha personalidade, é o meu temperamento. Mas se você é discípulo de Cristo, é seguidor de Cristo, a obra de Deus na sua vida é exatamente mudar esse seu jeito, esse seu temperamento, essa sua personalidade. E para isso você precisa produzir fruto de arrependimento. Para isso você precisa ter o fruto do Espírito Santo na sua vida, que vai trazer amor, alegria, paz, bondade, fazer o bem, paciência, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Vai trazer tudo isso. E vai trazer em abundância. Porque lembre-se, Deus só faz as coisas enchendo e derramando, transbordando. O salmista diz lá, né, o meu cálice transborda. As coisas com Deus são assim. Então, eu não posso me conformar com uma vida cristã que tem poucos frutos. Eu não posso me conformar com uma vida cristã. Às vezes a gente olha e diz: mas eu tenho uma vida financeira boa, mas eu tenho uma família estruturada, meus filhos não dão muito trabalho. Às vezes a gente olha e diz: já estão tudo criados, hoje estão bem encaminhados. Eu venho para a igreja todo domingo, outra vez aí perdida na semana, uma quarta-feira, uma terça, não sei.
eu participo, eu dou o dízimo, as ofertas, eu sou uma pessoa de muitos frutos. Mas será que era disso que Jesus estava falando, ou apenas disso? Será que isso não é muito pouco diante daquilo que a palavra nos ensina que são os frutos que Ele espera de nós? Veja que Ele não está falando de nada material aqui. Ele não está falando de nada material. Nada. Esses discípulos, esses homens e mulheres aqui, a maioria deles eram pobres. Não conseguiram nada na vida. Não tiveram nenhum patrimônio, não tiveram... Humanamente falando, a maioria deles passava necessidade, eram perseguidos, mas produziram muitos frutos. Quando a gente vai lá para Hebreus capítulo 11, quando fala lá, aquele texto que a gente conhece como a galeria dos heróis da fé, a gente vai ver o quanto esses homens e mulheres sofreram. Mas diz lá que pela fé eles suportaram tudo aquilo. Pela fé, vai dizer lá que muitos deles não tiveram a concretização das promessas, mas que um dia eles estarão diante de todas as promessas que Deus fez a eles. Aqueles homens e mulheres são exemplos para nós de pessoas que foram verdadeiros galhos, ramos que produziram muitos frutos. Nós somos frutos ainda do trabalho desses homens e mulheres, da dedicação deles. Muitos deles pagaram com a própria vida. E eu e você somos ainda frutos do trabalho deles, da dedicação deles. E quais são os frutos que nós vamos, então, produzir e deixar para as próximas gerações? Mateus 28:19 é o texto onde Jesus disse: "Ide fazei discípulos de todas as nações". Frutos também, além de ser aquilo que Deus transforma e muda na nossa vida, no nosso caráter, na nossa personalidade, mas os frutos também são pessoas que nós alcançamos. Essa é a grande comissão, né? Nós falamos sobre ela semana passada. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando, ensinando a obedecer o que Jesus ensinou. Então veja, frutos também são pessoas que nós alcançamos. Pessoas com quem nós compartilhamos o Evangelho, pessoas com quem nós, ou para quem nós testemunhamos aquilo que Deus fez nas nossas vidas, aquilo que Deus tem feito. Frutos são discípulos, seguidores de Jesus, e como eu disse semana passada, a Bíblia mostra que discípulos fazem discípulos. Jesus disse aos discípulos: façam outros discípulos. Frutos são as pessoas que nós alcançaremos com a mensagem de salvação, com o amor de Deus. São frutos. Lembrando do título da nossa mensagem, só a vida com Jesus, se há frutos, muitos frutos. O pastor Russell Shedd, no comentário, quem tem a Bíblia Shedd, a minha Bíblia de estudo, essa Bíblia aqui é a Bíblia Shedd, comentando sobre esse texto, ele diz que há 3 tipos de pessoas, 3 tipos de ramos, de galhos. Ele diz: há os ramos que não dão frutos, porque Jesus diz aqui no versículo 2, esses Deus vai cortar, serão cortados. Ele diz: mas há também os ramos que produzem pouco fruto, e há os que produzem muitos frutos. Quem são os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus são aqueles que produzem muitos frutos. No versículo 2 nós já lemos, ele vai dizer que aqueles que permanecem nele e dão frutos, Deus vai limpar para que produzam mais frutos. O versículo 5 aí de João 15, ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E lá no versículo 8, ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ele está falando para os discípulos e está dizendo: olha, sabe como é que vocês vão se tornar meus discípulos? Se vocês derem muitos frutos. Os discípulos de Jesus são aqueles que dão muitos frutos. E aí eu queria que você refletisse: como está a sua vida?
Você é um ramo que está ligado à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Você está em Jesus realmente? Olha, eu não estou perguntando se você está na religião evangélica, cristã, católica ou qualquer outra religião. Não estou perguntando isso. Estou perguntando para você refletir se você está em Jesus, se a sua fé é em Jesus Cristo, se Ele é o seu Salvador, se Ele é o seu Senhor. Se você está em Jesus, sua vida é uma vida que tem produzido muitos frutos, porque não adianta para Ele. Primeiro, se você não produzir frutos, é sinal claro e evidente que você não está ligado a Jesus, a videira verdadeira. Você pode estar ligado a uma religião, você pode estar ligado a seus valores morais, aquilo que você entende como certo, como errado, isso tem o seu valor. Mas se você não tem esses frutos que a palavra de Deus nos ensina, se você não tem na sua vida atitudes de arrependimento, se você não tem na sua vida o fruto do Espírito Santo, que nós vimos, amor, alegria, paz, bondade, fazer o bem, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se isso não faz parte da sua vida, a paciência, que é a longanimidade, se esse fruto do Espírito não faz parte da sua vida, e se você não tem também alcançado outras vidas, se você não tem testemunhado para outras vidas, se a sua vida não tem alcançado outras vidas, se você não tem compartilhado do amor de Deus, daquilo que Deus é na sua vida, com outras vidas, se a sua vida não produz esses frutos, você tem que refletir se você está de fato ligado a Jesus, que é a videira verdadeira. Muitos frutos é a única condição que Jesus coloca aqui para sermos seus discípulos. Se não temos muitos frutos em nossas vidas, nós não somos discípulos dele. Não tem o que arrodear nesse texto aqui, porque é muito claro, ele está dizendo: aquele que não dá muitos frutos será cortado. E não é a igreja que vai lhe cortar, não é o pastor, não é a liderança da igreja, não. Ele está dizendo é Deus. Ele começa o texto dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E ele está dizendo aqui que aquele que estando nele, ou que acha que está nele, aquele que estando nele, mas que não dá frutos, ele diz, vai ser cortado. Porque a presença de Deus em nossas vidas, meus irmãos, é impossível que não haja transformação, que não haja mudança em nosso comportamento, em nossa forma de viver, que não possa arder em nosso coração o amor pelas vidas que estão se perdendo. Eu estou lendo um livro agora, que é um livro que a gente vai compartilhar com a liderança da igreja depois. Silberto passou para mim esse livro, e o livro é Multiplicação. E tem uma frase lá, que o pastor ele fala assim, que inquietou ele há um tempo atrás na vida dele, é uma frase que ele diz assim, ele viu que o perdido está realmente perdido. O perdido está realmente perdido. Vocês viram um vídeo hoje de manhã, mostrando ali a imagem do navio, né, onde cada um de nós deve ser um bote salva-vidas. Mas a gente viu ali que triste, aquele navio que estava em festa representava a igreja, né, e a maioria não se importou em salvar as vidas que estavam se perdendo. Meus irmãos, se não arder em nós a chama de ir aos que estão se perdendo, que Espírito Santo é esse que tem habitado em nós? Veja uma coisa que eu vi nesse livro que eu estou lendo, mas interessante. Ele chama a atenção, ele faz uma tabela até, e faz para você fazer um exercício e mostrar, ali no livro de Atos, todas as vezes que mostra as pessoas, as multidões alcançadas, pessoas sendo salvas pelo Evangelho, pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Ele diz, observe que antes disso, sempre aconteceu uma coisa.
o agir, o mover do Espírito Santo para encher aqueles discípulos, aqueles apóstolos. E depois você vai ver o exemplo lá do livro de Atos, capítulo 2, é o primeiro exemplo que ele dá, mas tem vários outros. Mas ele vai dizer lá em Atos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E qual é a consequência disso? Todas as vezes a consequência é que vidas foram salvas, vidas foram alcançadas pelo Evangelho, pessoas foram alcançadas pelo amor de Deus. Então, se nós somos discípulos de Cristo, se o fruto do Espírito, o Espírito Santo habita em nós, é impossível que nós nos conformemos em dar poucos frutos, ou em não dar fruto nenhum, e não alcançar ninguém, ou alcançar poucas pessoas, e às vezes a gente desenvolve os nossos mecanismos de defesa, e a gente diz, não, mas o que importa é qualidade, não é quantidade. É verdade, mas você acha que uma videira, se ela estiver bem cuidada, se ela estiver saudável, ela não vai dar muitos frutos? Será que Jesus se equivocou quando disse, olha, eu sou a videira verdadeira, se vocês permanecerem em mim, se vocês estiverem ligados a mim, vocês vão dar muitos frutos? Se você for ver na Bíblia, ele vai dizer, ide, façam discípulos de todas as nações, ide pregar o Evangelho a toda criatura. E quer ver uma coisa, só para eu encerrar essa parte aqui, para eu não me alongar demais. Apocalipse, lá no capítulo, acho que é capítulo 7, não vou lembrar agora. Mas lá naquela visão em que João vê o trono de Deus, ele vê ali esse dia que nós esperamos tanto, de estarmos todos na presença de Deus, na presença de Cristo. O que é que João diz que vê lá? Ele vê poucas pessoas, mas de qualidade. Ele vê uma igreja pequena, tem aqui uma pequena, mas tinha qualidade, eram pessoas maduras, eram pessoas, sabe? Ele viu uma pequena multidão, diz, está vendo, ó, a minoria aqui. Não é isso que ele vê. Ele viu o quê? Em pé, diante do trono do Cordeiro, ele diz o quê? Uma grande multidão de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as raças. Ele diz, todos com as vestiduras brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, todos salvos por Cristo. E ele disse que era uma multidão de quantas pessoas? Olha aí, capítulo 7. Vamos ler o texto. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Uma grande multidão que ninguém podia contar. Então como é que nós vamos nos conformar em dar poucos frutos? Ou nenhum fruto? Não podemos nos conformar. Ah, mas quem faz a obra é Deus. Claro que é, mas Deus usa quem para fazer essa obra? Nós. Quem tem que levar, quem tem que ser o bote salva-vidas, quem tem que ser o ramo que se estende para alcançar, quem tem que levar essa mensagem de salvação somos nós, eu e você, que conhecemos a Cristo e que dizemos que somos discípulos dele. Então nós não podemos nos contentar com poucos frutos. Nós falamos semana passada aqui que Jesus só deu uma missão para a igreja, uma missão, uma só. E nós não completamos essa missão ainda. Inclusive, o tema da nossa campanha de missões mundiais era exatamente esse. Vamos, no poder do Espírito, vamos completar a missão. Então, nós aprendemos pela palavra de Deus que a missão é de quem? É do pastor? É dos missionários, né? Lá da Cristolândia, dos missionários de missões nacionais, de missões mundiais. A missão é de cada um de nós. Eu até falei, não vamos mais dizer que a missão é nossa, porque aí a gente bota em grosso, né? A gente bota, e é fácil a gente se esconder quando a gente diz, a missão é nossa, é da igreja. Vamos dizer, a missão é minha. Se cada um disser e entender, a missão é minha. Essa igreja precisa dar muitos frutos. Não, eu preciso dar muitos frutos. Eu preciso dar muitos frutos. Eu tenho que olhar para a minha vida. Quais são os frutos que eu estou produzindo na minha vida? Só há vida em Jesus, só há vida com Jesus, se há frutos, muitos frutos. Em João 10:10 ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Como viver essa vida de muitos frutos? O versículo 3, Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra
E essa limpeza que a palavra de Deus nos faz, então mostra que para viver essa vida de muitos frutos, siga a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, alimente-se da palavra de Deus, seja como o salmista que diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Você tem que ter amor pela palavra de Deus. E amor, alguém já disse e é verdade, amor não é sentimento, amor é decisão, é atitude. Decida amar a palavra. Quando você quer passar num concurso, eu sei porque eu já passei por isso, eu tive que amar aqueles livros, aquelas apostilas. E eu vou dizer que eu gostava daquilo? Não, estudar dá um trabalho enorme. Mas sabe por que eu tive que amar? Porque eu tive que dedicar a maior parte do meu tempo para aprender aquilo. Era isso ou então eu não passava. Isso é amor, é se dedicar. Quantas vezes que eu fui estudar sem estar com vontade, mas naquele momento eu digo: vai sem vontade, porque é por necessidade. É desse jeito. Eu preciso da palavra de Deus, é o alimento. Ah, mas eu não estou com vontade, e daí eu vou. Amor é assim. Quem é casado sabe, né? Quantas vezes a gente tem dias que é no sacrifício, tem dia que é uma luta, mas amor é isso, é construído assim, nas lutas, nos sacrifícios. É desse jeito que a gente aprende a amar e a gente aprende realmente a ter uma relação de amor verdadeiro. Alimente-se da palavra, ela é que nos limpa para darmos muitos frutos. E nós temos, irmãos, oportunidades. Nós temos uma escola bíblica aqui todo domingo de manhã. Temos uma escola bíblica onde você pode aprender mais da palavra. Nós temos pequenos grupos se reunindo nas casas toda sexta-feira. Lá você pode aprender mais da palavra. Nós temos na terça-feira aqui homens, mulheres, crianças, pré-adolescentes que estão aqui aprendendo da palavra de Deus também. Sem contar os ministérios de jovens e outros ministérios aprendendo da palavra de Deus. Mas a outra coisa, versículo 4 e 5 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. João 15. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vocês podem dar, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem não permanecer em mim e eu nele, permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permaneça em Jesus. Isso é relacionamento com Jesus. Como é que está a sua vida devocional, sua vida de oração? Como é que você tem se relacionado com Jesus a cada dia na sua vida? Você só pode produzir muitos frutos se você tiver um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Uma vida devocional, uma vida de oração. Toda quarta-feira, irmãos, aqui nós temos um culto de oração. Um momento, é 1 hora, onde a gente dedica um tempo para orar, juntos uns pelos outros. É mais uma oportunidade que temos. Toda quarta, a partir das 7 da noite, nós estamos aqui juntos para orar uns pelos outros, para nos fortalecer no nosso relacionamento com Cristo. E o versículo 7 vai dizer assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui inclui tudo que ele já falou: relacionamento com Cristo, obediência à sua palavra e conhecer a sua palavra. Mas ele fala até que as orações serão respondidas. Se nós permanecermos com Cristo, nesse relacionamento de amor com ele, ele diz: vocês vão pedir o que quiserem e será respondido e vos será feito. Concluindo, o versículo 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Glorifique a Deus dando muitos frutos. É o que a palavra nos ensina. E eu quero concluir dizendo, ou perguntando para a sua reflexão: você é um discípulo de Jesus Cristo? Você quer ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus? Sua vida tem produzido muitos frutos. Você quer que a sua vida produza muitos frutos? Isso é o que dá produzir muitos frutos, viu? Dá trabalho também para cuidar dos frutos, viu?
Dá trabalho. Dá trabalho cuidar dos frutos. Mas, irmãos, os frutos que são produzidos em nossas vidas pela presença de Deus, por essa vida com Jesus, são frutos que durarão por toda a eternidade. Eu queria convidar você a orar, para a gente concluir. Queria convidar você a orar e a você pensar na sua vida. Quais são os frutos que você tem produzido? Você é de fato um discípulo de Jesus que tem produzido frutos, poucos ou muitos? Se são poucos, não se conforme com isso, Deus quer mais. Deus quer que a sua vida produza muitos frutos. É do dia para a noite? Não. Mas tem que ter um começo. E o começo começa, frutos de arrependimento. O começo é exatamente quando nós temos Cristo. Tem uma passagem do apóstolo Paulo que diz que todos nós a gente era como galhos que estavam fora da videira, fora da árvore. Ele diz, nós fomos por meio de Cristo enxertados, nós somos colocados lá, ligados a Cristo. Se você tem vivido uma vida de poucos frutos, isso aí é entre você e Deus. Mas eu queria que você colocasse sua vida diante do Senhor nessa hora e pedisse que Ele pudesse, por meio do Espírito Santo dele na sua vida, ficar de pé, pudesse lhe ajudar a produzir muitos frutos. Se você tem o desejo, Senhor, eu quero produzir muitos frutos. Eu não quero mais ter uma vida de poucos frutos, eu quero muitos frutos, porque eu quero glorificar ao Senhor. Eu quero ser um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor do Senhor, uma verdadeira discípula, uma verdadeira seguidora do Senhor. Eu quero muitos frutos para a tua glória. Se esse é o seu desejo, peça isso ao Senhor. Vamos orar. E se você ainda não é um discípulo de Cristo, convide Ele para ser a partir de hoje o seu Senhor, o seu Salvador. Peça a Ele, Senhor, eu quero ser um galho, um ramo ligado ao Senhor, que é a videira verdadeira. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, a Tua palavra, Senhor, ela é verdadeira, ela é maravilhosa. E diante dela, diante daquilo que ouvimos nessa noite, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele possa fazer a obra em cada coração. Nós estamos diante do Senhor. Aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, nós queremos pedir ao Pai, que o Senhor possa nos ajudar a darmos muitos frutos, pois essa mesma palavra nos disse aqui hoje, sem mim nada podeis fazer, sem o Senhor nós não podemos dar frutos, sem o Senhor nós não podemos nada, mas nós queremos estar ligados ao Senhor, queremos ser como galhos, como ramos ligados ao Senhor, e queremos dar frutos, muitos frutos, frutos de arrependimento, o fruto do Espírito, que transforma a nossa personalidade, o nosso caráter, nossa forma de viver. Mas queremos alcançar vidas também que estão se perdendo, mas que precisam ser alcançadas pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua salvação. Ó Deus, nós queremos dar muitos frutos. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém?